Olá, você já viu aquelas frases de mães na internet? Pois é, nós pegamos aqui algumas frases ditas em vídeos. Tem muitos canais no YouTube mostrando um pouquinho aquelas broncas de mãe. Vamos dar uma olhada? Olha só como a mãe é esperta. Eu vou contar até 3. Chegou no 3, o menino vai despencar dali de cima, ó. 1, 2, 3. Ana, vai! Eu não avisei pra descer dali! Se tu fizer uma tatuagem, eu tiro com uma faca. Vá pedir seu pai, vá, se ele deixar eu deixo. Vá buscar o cinturão agora! Não, mãe. Agora, vá buscar! Se eu for pegar, vai ser pior. Esse menino tá virando aqueles filmes, aquele Walking Dead. Tá virando zumbi tocando a noite pelo dia. Mãe, eu esqueci a minha roupa. Abre o meu armário e pega pra mim. Essa garota sempre esquece as coisas dela, né? Mole. Cadê, garota? Que roupa você quer, meu Deus? Eu agora vou lhe ensinar como é que se faz pra um filho arrumar uma casa! Vambora! Banheiro, Júnior! Ha! Vassourinha lá dentro da latrina! Come as porcarias na rua, quer trazer pra dentro de casa e fica com nojinho de limpar! Oi! Direito! Oi! Esfregar direito! Bom, você viu aí as brincadeiras com as mães? Deu até filme, né? A gente viu aí, Minha Mãe é uma Peça. Só que hoje nós queremos fazer para você a seguinte pergunta. Como é que é a sua relação com a sua mãe? Você pode até dizer, mas eu não conhecia a minha mãe, eu fui abandonado, ou eu sou adotado, ou enfim, nem sei quem é a minha mãe. Mas você sabia que essa relação pode interferir e muito na sua vida? Vamos conversar com a psicóloga Heloíse Dorileu sobre isso, o papel da mãe na nossa vida, como ser humano. Heloíse, obrigada pela sua presença, por você ter aceito esse convite de estar conosco aqui. O que é a mãe para nós? Lídice, a mãe é uma peça fundamental, porque ela faz o vínculo de nos trazer a vida. E só o fato dela gerar a vida é algo que o ser humano, nos dias de hoje, está todo mundo falando em abundância, né? Mas a mãe trazendo a vida, o tempo de abundância do ser humano está dentro do útero. E se a gente se conectar com essa essência dessa abundância no útero, da comida certa, do calor, da proteção, mesmo as mães que abandonam seus filhos, é aonde a gente se conecta com a essência da sua própria existência. E se você se conectando com isso, você pode ter, imagine, o sucesso na tua vida. As pessoas que não aceitam ou têm péssimas convivência com essas mães, são pessoas que não têm sucesso na vida, nem na vida profissional, nem na vida financeira. E muito menos nos seus relacionamentos. A gente ouve muito a seguinte frase, né? Eu não dou certo, eu não estou bem na vida, é culpa da minha mãe, né? Como inverter isso? Porque às vezes as pessoas elas ficam presas nessa culpa, né? E não conseguem se libertar, né? Realmente, porque a gente sabe que, infelizmente, tem mães doentes, tem mães que são, né, a gente ouve tanto, às vezes, notícias de mães que abandonam os bebês, né? Por que essa relação não trazem toda essa prosperidade quando há essa quebra? Primeiro, nós precisamos repensar o nosso valor com a vida. O que você experimenta em estar vivo? Porque quando você começa a repensar o que eu estou fazendo nesse mundo, a minha missão nesse mundo, da onde eu vim, o que eu vou fazer, a missão é maior. E aí vem o fato, essa mãe, existe mães narcísicas, existem mães perversas, existem mães com transtornos mentais, mas mesmo essas mães enfrentaram os 9 meses ou os 6 meses para gerar essa vida. Então, a gente não pensa nisso. No risco de vida que aquela mãe correu, na limitação que ela teve, como é que foi a história de origem da família dela, mães que tiveram que fugir porque os pais não aceitaram, que os maridos, né, ou que os namorados abandonaram. Então a gente não vê da onde vem o primeiro
trauma, talvez. As mães que abandonam, que é o primeiro vínculo, né? E quando a gente começa a mudar a nossa visão de enxergar a vida, aí muda-se tudo. Você faz constelação familiar, né? Inclusive a Heloísa já deu uma entrevista aqui, no final da nossa entrevista nós vamos colocar o link para você compreender um pouco mais o que é a constelação familiar, mas existe toda uma explicação dessa relação nossa com os nossos antepassados. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso nessa visão sistêmica, como se diz na constelação, né? Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, rapidinho, na constelação nós temos 3 tripé básicos, são as 3 leis do amor, como o Bert coloca, que é a hierarquia, que isso tem a ver quem veio antes de mim. Quem veio antes de mim? Os meus pais. Mesmo esses pais que nos abandonam. Antes dos meus pais, os pais dos meus pais. Os pais dos pais dos meus pais. Pra você ter uma ideia, se a gente pensar em 5 gerações atrás de mim, nós vamos ter 2.000 e poucas pessoas. Nossa. Olha quanta desgraça, né? Quanta coisa essas pessoas não passaram para eu estar viva. E muitas vezes, se eu não olhar para lá, a minha vida pode ser, apesar muito boa. Porque eu estou viva, eu sobrevivi. E quantos antes de mim não sobreviveram? Né? Então, a constelação, ela traz esse novo olhar, essa nova visão e uma nova forma de enxergar essa vida. E se a gente conseguir levar para as pessoas, se a gente leva um só que conhece essa dinâmica, ele consegue chegar por ressonância da física quântica a vários familiares. É como se ele reconhecesse ali nos seus antepassados toda a sua história, a sua carga e fizesse como que uma reverência, aceitasse ou incluísse, talvez. A palavra, a chave é a inclusão. As pessoas que são excluídas de um sistema familiar, de um ancestral, o descendente, ele paga por isso. Então, se tem uma tia que foi excluída porque engravidou e foi deixada de lado, se uma mãe foi excluída, se uma avó lá atrás, uma bisavó foi excluída, mulheres que são excluídas, ou os homens também. Quando se tem um assassinato, um crime hediondo, as pessoas excluem por vergonha, porque as famílias têm segredos. E quando a gente traz à tona toda essa exclusão, nós fazemos as pazes com a nossa alma. E aí a gente fazendo as pazes com esses emaranhados, nós temos força da vida para um novo fluxo de vida. E aí vem essa mudança. Tá aí essa explicação, por exemplo, quando acontece nas famílias problemas recorrentes, ou doenças, ou acidentes, crimes, e aí, olha, se for olhar, isso aconteceu com meu avô, isso aconteceu com meu bisavô, isso aconteceu, é por aí? É isso por aí. Que acontece? Há uma repetição de padrão. E por isso que é muito importante a gente olhar para os pais, da onde eu vim, da minha mãe e do meu pai. Para o Bert, a mãe, a figura materna, todo o nosso lado esquerdo é a mãe. A mãe nos dá força para quê? Para a vida, a mãe nos dá força para o sucesso, a mãe nos dá força para a saúde, a mãe nos dá força para o lado financeiro, o equilíbrio financeiro, porque através dela ela trouxe essa vida em abundância, porque lá estava tudo bom, né? O primeiro trauma é quando a gente nasce, porque a gente sai daquele lugar gostosinho, quentinho, mesmo que está tudo movimentado aqui, lá estava bom, né? E o pai? O pai nos dá força para nos impulsionarmos para o mundo e para a profissão. Então, o casal, mesmo que eles não convivam, mesmo que esse pai e essa mãe só tiveram aquele momento da relação, deu certo, Litsi, porque houve vida e o milagre da vida aconteceu. E é isso que a gente precisa enxergar, que esse milagre da vida é você, sou eu, e é todos nós estamos vivos hoje. Quantos hoje já não morreram? Quantos hoje já não estão aqui? Né? Então a gente tem que entender, até aquela pessoa que tá difícil a situação, né? A minha mãe é insuportável, a minha mãe tem um transtorno, Luiz, a minha mãe é esquizofrênica. Não tem problema, mas ela é a mãe. Ela sempre será grande, como é a fala da constelação, e eu vou ser sempre a filha. Esse é o meu lugar. Mesmo que quando velhos, né,
a gente sabe que a gente vai ter que cuidar, mudar esse papel, Sim. mas honrando sempre esse lugar. E honrar não quer dizer, então eu tenho que conviver. As pessoas têm essa dificuldade, né? Eu vou ter que conviver, então eu vou ter que abraçar e beijar uma pessoa que eu tenho dificuldade. Não é isso. Você tem que aceitar a essência que está dentro de você. Você tem 50% de mãe e 50% de pai. Sinto te informar. A essência dos dois é você. Ou você aceita, ou você não se aceita. Aí está a grande confusão do ser humano. E aí mesmo quando a pessoa, por exemplo, ela não se lembra, ela foi adotada, ela precisa fazer, digamos, as pazes com esses pais biológicos, Sim. mesmo sem conhecer a história deles? Sim, porque o Bert coloca a segunda lei, né? Que é todos pertencem. E quando, até uns anos atrás, acho que até uns 10 anos atrás, o Bert não constelava os adotivos. Então, ele mudou. Né? E quando ele muda, ele começa a enxergar essa lei do pertencimento e aí a gente inclui, né? A mãe biológica e o pai. Mesmo eles não existindo, mas a essência está dentro daquele ser humano. E aí a grande mudança, porque o filho adotado, né, a criança adotada, ela sempre vai buscar inconscientemente aquele pai ou aquela mãe. E aí é o grande caminho para a droga, tá? Aí a gente tem outro link. É até um comentário que eu ia fazer com você de casos que eu conheço de pessoas conhecidas, até amigos, né? Em que se escondeu o fato da pessoa ser adotada e quando ela descobre já adulta, parece que a pessoa se desequilibra. Eu conheço situação de menino que acabou caindo para o crime, né? Foi para roubo, para tráfico, mulher casada com filhos que acabou caindo na prostituição, parece que tirou do eixo, é isso? Porque quando existem esses segredos, existem segredos velados na família, as pessoas estão perdidas, porque a alma daquelas pessoas, elas sabem a essência. O nosso inconsciente sabe de onde nós viemos. E aí é uma busca. Então, álcool e droga, isso é um negócio legal pra gente comentar. Álcool e droga, toda adicção, álcool, droga, jogo, as pessoas estão buscando esse pai. Geralmente busca esse pai. Por isso que quando a pessoa chega, meu filho tá na droga. Eu falei, como é a relação com o pai? Ele tá buscando esse pai. E da mesma forma as meninas buscam também a mãe ou esse pai. Então, isso a gente chama de emaranhados. São as lealdades invisíveis que nós fazemos aos sistemas dos nossos ancestrais, que você falou. Então a gente vai fazendo essa lealdade, mas eu estou consciente, eu não fiz isso porque eu quis. Mas o seu inconsciente, ele reconhece a dor daquele que foi excluído. Para a gente exemplificar, é claro que você não pode falar de nomes, mas você pode citar casos de situações que as pessoas conseguiram resolver essas situações na sua vida a partir dessa visão aí na constelação? Sim, eu tenho um caso muito claro de uma menina jovem, que a mãe era esquizofrênica e quando bebê, a mãe tacou fogo no berço. E quem cuidou foi a vizinha. E essa moça chegou para mim, tinha muitos problemas financeiros, com profissão, era formada, uma vida muito difícil. E tinha muita dificuldade, não conseguia se aprumar na vida. E quando ela veio me procurar, ela pediu ajuda exatamente para essa questão financeira. E quando a gente fez um campo, que é uma constelação em grupo, o que aparece era a mãe louca. E era uma mulher louca. E a única coisa que ela tinha que falar, você me deu a vida, isso me basta. Foi coisa milagrosa. Em menos de um mês, essa moça recebeu uma proposta de trabalho e ela passou a ganhar 12 vezes mais que ela ganhava. Nossa. Né? Então é um caso real. É real. Eu tenho vários casos. Né? Daqui uns dias nós estamos lançando um blog para contar esses casos de pessoas que conseguiram sucesso na vida. Pessoas que perderam. Eu estou te dando coisas reais. Eu tenho um empresário que perdeu tudo. Né? Ele ficou quebrado, estava trabalhando de favor, e quando ele conseguiu, e a mãe era uma insuportável, quando ele conseguiu fazer as pazes interiormente com essa mãe, não conviver, porque não dá de conviver, ele recebeu uma proposta de trabalho e se aprumou na vida. Né? E dentro dessa empresa que ele foi, ele já está dentro de um quarto de chefia. E esse menino até conseguiu levar os pais para constelar. Então, uma pessoa, ela vai fazendo... Um curador, ele consegue trazer por ressonância, porque a constelação são 9 técnicas da psicologia
mais a física quântica. Então ele consegue trazer, tá? A cura para o sistema. Então, na verdade, o caminho para a gente deixar aí, digamos, um conselho para quem nos assiste nessa entrevista especial do Dia das Mães. Que conselho você daria para iniciar esse passo? De repente a pessoa está nos ouvindo aqui, não, mas eu não aceito o jeito da minha mãe, eu não concordo com o que ela faz, ou enfim, N traumas. Qual seria o seu conselho? Eu vou dar um presente, né? Coloca na sua frente, imaginem na sua frente a figura dessa mãe, ou a figura daquela mãe que você nem conhece. Conheceu. E você simplesmente vai falar assim, você me deu a vida, e isso me basta. E quando vir aquela sensação de ruindade, que aquela mulher é ruim, vá falando várias vezes para o seu coração isso. E eu te garanto que em 3 semanas, que é um processo de, isso é da PNL, mas em 3 semanas, se a gente reproduzir isso, pelo menos umas 3 vezes na vida, o seu cérebro muda de padrão. Isso é uma quebra de padrão. Então fica a dica. Se você quiser mudar de vida, fale isso para o seu coração. E a batata, Alice, porque eu não sei te contar quantas pessoas já mudaram, estão mudando e estão querendo mudar. Que lindo. Para a gente encerrar agora, que eu sei que a gente está estendendo um pouco mais até, mas está bastante interessante, mas constelação familiar, a gente já tem visto muito aí na internet, redes sociais, muita gente fazendo muita coisa. Eu queria deixar aqui um alerta, né? Que cuidados a pessoa tem que ter quando ela quiser, não, tudo bem, eu quero fazer essa experiência de fazer essa constelação, né? Quais os cuidados que ela deve ter para procurar? Primeiro, procure um profissional e descubra qual é a formação dele. Se ele é psicólogo, qual linha de formação ele tem, aonde ele se formou, pessoas que fizeram a constelação, que deram certo. Esse é o melhor caminho. Pessoas que fizeram e falaram, lá, eu fiz e deu certo para mim. Porque existe um problema muito sério. Hoje, as pessoas estão fazendo constelação via internet, né? A constelação é um caminho, é uma ferramenta poderosa, mas se ela for mal utilizada, ela requer risco tanto para o constelador como para o sistema. Porque nós vamos estar mexendo num sistema de pessoas. E isso é sério. Não é mexer com algo que está funcionando de uma determinada maneira e deixar o léu. É muito sério. Né? Existem pessoas maravilhosas em Cuiabá. E no Brasil fazendo constelação. Então, busque quem é, da onde é a formação. Tem formação aonde? O básico para uma formação, para uma pessoa se tornar, são 8 módulos. E aí a pessoa se avança, né? Então ela tem que ter pelo menos 8 módulos de formação. Você tem quantos anos já com constelação? Uns 16 anos. Nem sei contar. Eu comecei com os bonecos, né? Bom, Luiz, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações e esperamos que as pessoas tenham, de repente, bebam dessas informações nesse dia especial do Dia das Mães, né? Um grande abraço, né? Para as mães vivas e para as mães também que já não estão mais aqui. E que a gente possa se conectar com elas também. Tá joia, obrigada. Nós conversamos hoje com a psicóloga Heloíse Dorileu, falando um pouco sobre o papel da mãe na nossa vida, principalmente vida financeira, hein, gente? Sob o ponto de vista sistêmico, como se diz na constelação familiar. Eu vou deixar aqui os contatos dela, se você quiser saber mais informações sobre a constelação. 981 11 27 28 e 30 28 5665. Sobre constelação, ela deu uma entrevista lá atrás para a colega que me antecedeu aqui no RDTV, e eu vou deixar aqui em cima um card para você, se quiser saber um pouco mais, assistir essa entrevista. Vamos compartilhar essa entrevista, ela fica disponível, lembrando sempre, né, no RD News, no YouTube, no Facebook, e a gente deixa aqui essa dica para você, a dica da Heloíse. Vamos incluir a nossa mãe na nossa vida, independente do que ela foi, independente se a gente a conhece ou não. Nós vamos encerrar hoje, já que é um vídeo especial do Dia das Mães, com Rafinha Sanches TV, um canal do YouTube, cantando frases de mãe. Um feliz Dia das Mães para você. Em casa a gente conversa, levo o guarda-chuva que vai chover, não quero ouvir nem mais um pio, levo uma blusa que vai esfriar, liga
quando chegar. Não aceite bebida de estranhos. Você acha que eu sou sócia da companhia elétrica? Se eu for aí achar, vou esfregar na sua cara. Yeah. Fico o dia inteiro no celular, e quando eu ligo não atende. Por quê? Se eu sumisse você ia ver. Tá achando que eu sou sua empregada? Quando tinha sua idade já trabalhava, ainda cuidava de casa, ainda cuidava de casa. Isso não é um quartão chiqueiro. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Isso quebra mesmo, não foi você quem